Preto e Guarani, facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Leandro Boles. Olá, um grande e forte abraço para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando, nossa área no ar até as 12 horas, com muito esporte, muita informação para você nesta segunda-feira, já no clima de ano novo, já um feliz 2025 para você, afinal de contas, hoje é dia 30 de dezembro de 2024. Estamos com a nossa programação de plantão, Natal e Ano Novo, e estaremos juntos não só na nossa área, como também logo mais no Esporte em Debate, atualizando tudo para você ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Estamos em 85,7 no FM, através dos aplicativos Band Rádio, Band Play, demais aplicativos e pelo nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você ainda não é inscrito? Então se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Somos mais de 46 mil inscritos, rumo aos 50 mil, em breve 50 mil no nosso canal no YouTube. Seja você também mais um inscrito e você que está nos acompanhando nossa área e toda a programação esportiva aqui da Rádio Bandeirantes, não esqueça, deixe o seu like. É o timaço de Carlos Batista em campo mais uma vez para levar todas as informações do mundo da bola, em especial dos times de Campinas, nesta segunda-feira. Os times que já estão trabalhando visando a próxima temporada. E antes, tem um aperitivo para a temporada de 2025. Tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A competição oficialmente já começa no dia 2, dia 1, a virada, dia 2 você já tem bola rolando. No dia 3 tem a estreia do Guarani, jogo complicado contra o Atlético Mineiro lá em Franca. E no dia 4 será a vez da Macaca, que pega o Cuiabá. A Ponte que estará jogando em Santa Fé do Sul, Copa São Paulo 2025, claro, com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Com os trabalhos técnicos de Danilo Capucci, mais um integrante da equipe técnica do Gil Kleber, também hoje com Pedro Piscinato, PP no streaming, atualizando, fazendo corte das imagens em nosso canal no YouTube. E sem perder tempo, 11 da manhã mais 33 minutos, vamos com os destaques do Nossa Área de hoje. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Bora lá então, no Guarani, diretoria do Bugre encaminha empréstimo de Matheus Bueno ao futebol japonês. Volante que foi o herói do último derby deve reforçar o Shimizu S-Pulse por uma temporada. Após reviravoltas, o Guarani fica sem Yuri Sena e Daniel Júnior, a dupla do Vitória, e Daniel Lima, atacante do Atlético Goianiense, que será envolvido, ou que seria envolvido, na negociação com Caio Dantas.
A Ponte Preta, a diretoria da Macaca encaminha o retorno de lateral esquerdo que defendeu a camisa da Macaca em 2021. Lucas Cândido volta ao Moisés Lucarelli após 3 anos. Irá disputar posição com o Arthur na lateral esquerda. Com a chegada dele, Zé Mário foi liberado e deve reforçar a Ferroviária, que disputa a Série 2 e a Série B no próximo ano. Outros destaques do mundo da bola: Atlético Mineiro confirma um acerto e o retorno do técnico Cuca para comandar a equipe em 2025. Treinador e clube entraram em um acordo e assinaram um contrato válido por 2 anos. Esta será a 4ª passagem de Cuca no Galo. Lembrando que o Cuca foi o técnico da conquista da Libertadores pelo Atlético no ano de 2013. Cruzeiro prepara últimos detalhes antes de anunciar Fagner. Fagner ex-Corinthians como novo reforço do clube. Contrato de empréstimo será válido por 1 ano, com as 2 equipes dividindo o salário do atleta. Mercadão da bola ou no futebol europeu, Manchester City encerra jejum de 5 jogos e volta a vencer na Premier League. Após 24 jogos, Savinho desencanta e marca seu primeiro gol com a camisa do clube inglês. E ainda contribui com assistência para gol de Haaland. Marcar o segundo gol na vitória sobre o Leicester. Bandeirantes. São as manchetes do Nossa Área de hoje. Eu convido você a participar conosco através do 971021493. Lembrando que mensagens de texto, 971021493. Mensagens de texto para você participar, para você interagir conosco. 19 é o código de área, 971021493. Já, Vladimir Catarino, atualizando as últimas para você. Tem também o Valdemir Gomes, o Na Palavra Fácil, o Tigrão, comentando as últimas informações da dupla campineira. Fique ligado, agora em Campinas, são 11 da manhã, mais 36 minutos. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novo tc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Edu Pinheiro. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes, focalizando o Paulista da Série A2, que vai começar também, a exemplo do Paulistão, no dia 15 de janeiro. Foram rebaixados Santo André e Ituano e subiram Votuporanguense e Grêmio Prudente. A primeira rodada da Série A2, Linense Juventus, Votuporanguense Ferroviária, Capivariano e Santo André, Taubaté e Portuguesa Santista, Grêmio Prudente e São José, Oeste e o 15 de Piracicaba, Primavera e São Bento, Rio Claro e Ituano. Então é muita equipe tradicional nessa Série A2 aqui: Juventus, Ferroviária, Santo André, a Santista, Taubaté, o 15 de Piracicaba, São José, São Bento, Ituano. 16 equipes, o regulamento é o mesmo, turno único. E depois, os 2 últimos serão rebaixados para a Série A3. Os 8 primeiros se classificam e a partir daí é mata-mata e 2 sobem para o Paulistão 2026. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diane. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa
nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. É desta segunda-feira, dia 30 de dezembro, aguardando a sua participação através do 971021493. Alô, Batata! Batata de Rio Preto, sempre nos acompanhando, que vem a 2025 e as torcidas de Campinas sofrem menos. E pegando no pé de Gleger, o nosso guapo, o goalkeeper que só está na pescaria. Inclusive, na última sexta-feira, dentro dos Donos da Bola, o programa da TV Bandeirantes, nós trouxemos uma foto do Gleger Zorzin com o bagre ensaboado. É Gleger Zorzin só em 2025. Ele estará conosco novamente. Um grande abraço ao Batata lá de Rio Preto. Bom dia, amigos. Será que esses pé de ratos que a Ponte está trazendo são melhores do que os que foram embora? Vamos aguardar. Acho que só mudou os nomes. Minha esperança é o treinador estar em boa fase e a diretoria não atrasar salários. Feliz ano novo para todos. É o Marcos Carvalho. Pois é, Marcos, vamos aguardar o que vai acontecer. Como será a montagem do time dentro de campo, né? Os jogadores que estão sendo contratados. Eu acho que piores do que estiveram na Ponte em 2024 é bem difícil, hein? Será? É bem difícil. A Ponte teve sérios problemas em todos os setores. Desde o gol, Pedro Rocha fez boas partidas, mas falhou também em outros jogos. A Ponte, por várias vezes, teve que improvisar lateral esquerdo, né? Lateral direito jogando na esquerda. Por várias vezes, o Igor Inocêncio, que é lateral direito de origem, jogou na esquerda, porque os jogadores da posição acabaram não correspondendo. Na defesa, em todos os jogos, a gente pegar as escalações da Ponte em 2024, principalmente na Série B, mudanças constantes no setor defensivo, no meio-campo também, toda hora mudanças. E quando você esperava, por exemplo, o Elvis, que é um jogador que pode ser o refinado, aquele toque refinado, diferenciado, mas fazia uma boa partida e uma sequência ruim, jogava sozinho, era difícil também, questão física acabou pesando. E aí, quando o Gé acabou se machucando, ele tentou voltar no derby, mas ali no derby a gente que acompanhou o jogo de perto, a gente sentia que realmente o Gé não conseguiria ser aquele Gé do passado, do início do Campeonato Brasileiro e também do Campeonato Paulista. Então, acima de tudo, o torcedor da Macaca espera que esses jogadores que estão sendo contratados, pelo menos no nome, eu acredito que são melhores do que os que terminaram o ano de 2024 na Macaca. Bom, tem uma pergunta aqui sobre a apresentação, quanto no Guarani jogadores se apresentaram, é isso? Quando os jogadores se apresentaram no dia 26. O Guarani oficialmente anunciou 6 reforços para a temporada, né? Oficialmente foram 6, mas tem toda essa situação em reviravoltas, em casos, os jogadores que estavam praticamente acertados ou apalavrados com o Guarani, houve uma reviravolta. Tem, por exemplo, o meia Daniel, que estava praticamente acertado com o Guarani e acabou sendo anunciado pela Portuguesa. Mas quem vai trazer todos os detalhes aqui no esporte, no Nossa Área, no esporte da Rádio Bandeirantes, 11h42, é o Vladimir Catarino. Vem chegando, trazendo informações do Guarani na Rádio Bandeirantes. Fala, Vlá! Oi, Boles, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Elenco bugrino está se preparando para a disputa do Campeonato Paulista. Estreia prevista para o dia 15 contra o Botafogo, jogando no estádio Brinco de Ouro. Primeiro passo na caminhada do Guarani dentro da próxima temporada, que todos esperam ser bem diferente, bem melhor do que foi a que está terminando, quando o time acabou sendo rebaixado da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro. E não deverá ter o Guarani na próxima rodada ou na próxima temporada um dos destaques do campeonato que terminou, né? O Matheus Bueno deverá mesmo ser emprestado ao futebol japonês. Ele vai jogar no Shimizu Pulse por uma temporada. O Guarani estava certo da permanência dele, mas também ciente das propostas do assédio ao Matheus Bueno, jogador de destaque, portanto ele não vai permanecer. Não vai permanecer e também não virá para o Guarani alguns jogadores que estavam quase certos com relação a empréstimos, né? O Yuri Senna e o Daniel Júnior, a dupla do Vitória, o goleiro Yuri Senna não vem, Daniel Júnior também não,
E o atacante Daniel Lima, do Atlético Goianiense, também não vem. Ele seria envolvido na negociação envolvendo Caio Dantas, mas acabou tomando outro caminho. O Guarani, portanto, não contará com esses jogadores, terá que ir ao mercado na busca de reforços para a disputa do Campeonato Paulista e também a Série C do Campeonato Brasileiro. Leandro Bolis. Toda essa situação envolvendo o Guarani. Muito obrigado ao Vladimir Catarino. Já ele volta para atualizar a Ponte Preta, mas jogadores que estavam praticamente, repito, acertados com o Guarani, de repente, eis que acabaram acertando com outros times. Quem mandou a mensagem antes da participação do Vladimir, perguntando sobre reforços, foi o Aguinaldo. Alô, Aguinaldo, um grande e forte abraço para você. Já eu também registro as participações através do nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mas vamos agora com a opinião do Tigrão, Valdemir Gomes do Da Palavra Fácil, sobre essa situação do Guarani. Reviravoltas, Guarani com jogadores praticamente acertados, Tigrão, e de repente eles são anunciados por outros clubes. Fala, Tiger, grande abraço para você. Bom dia, Bolis, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área da Bandeirantes. Bem, tá aí, né? O Matheus Bueno dificilmente iria continuar no futebol brasileiro, no Guarani. Teve realmente uma campanha muito boa na última Série B e, ao que tudo indica, vai ser emprestado pelo Guarani para o futebol japonês, para o Shimizu Pulse, por uma temporada. E aí, claro que vai entrar algum dinheiro, mas é um jogador que, se pudesse permanecer, seria muito bom. Seria melhor a permanência dele, mas nós sabemos como é que funciona o mercado da bola. E além da saída do Matheus Bueno, né, fica aí o Guarani, depois de reviravoltas e de algumas mudanças de rumo nas negociações, fica sem Yuri Senna e também o Daniel Júnior, dupla do Vitória, e Daniel Lima, atacante do Atlético, que seria envolvido na negociação do Caio Dantas. Então, não são boas notícias, eram contratações que estavam muito bem encaminhadas e que agora o Guarani acaba vendo frustrada essa possibilidade de ter os jogadores para a próxima temporada, além, obviamente, de ver praticamente confirmada a saída do Matheus Bueno. Tomara que a diretoria trabalhe rapidamente, mesmo nesse período de festas, que é mais difícil, para que o Guarani, o mais rapidamente possível, feche esse grupo aí, porque, né, 3 jogadores que estavam vindo aí acabam dando chabu, e isso não é legal, porque retarda ainda mais o fechamento e a formação definitiva do grupo. É isso aí, valeu, Tigrão. Já o Tigrão vai comentar sobre a Ponte, mas antes, ressaltando aqui mais participações. Bom dia a todos, que este ano tenha trazido muitas lições, que este rebaixamento tenha colocado essa diretoria em alerta, com pés no chão, que esse time que está sendo montado seja uma boa base para o ano de 2025 e voltem a prestar mais atenção para a base do clube. Salvação de qualquer clube é caro, mas é importante demais. Se referindo à Ponte Preta, é o Paulo Kikuchi. O Edson Guilherme, olá, bom dia, cadê os laterais? O zagueiro, como eu disse no início de 2024, aqui pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Linha de corte do Paulista, 14 pontos. Preocupado com o Guarani. Feliz ano novo para todos vocês. Valeu, Edson. Um abraço para você. O Edilson. Bolis, cadê o 9 da Macaca? Pois é, o 9 da Macaca é o Gé, mas o Gé só volta no final do Campeonato Paulista. Então a Ponte vai ter que contratar. Bruno Lopes é esse cara? Não sei. Vamos aguardar em relação a isso. Feliz ano novo, ele deseja aqui. Meu amigo Carlos Lemos Matozinho, sempre ligado, passando por Vinhedo. Excelente ano novo a todos. Valeu, muito obrigado. A Valéria cobrando os reforços do Guarani. E o pior, né, Valéria, que as notícias, pelo menos de hoje, as primeiras notícias do dia não são boas. O Guarani levando o chapéu de todo mundo. Um abraço para o Augusto. Pelo menos as saídas estão rendendo uma grana boa. Seria ideal o Palmeiras vender o Richard Rios para render grana ao Guarani. Se refere ao Augusto, as situações recentes do João Vitor, agora do Matheus Bueno, ainda não oficializada, e tem a situação ainda do Richard Rios, envolvendo talvez aí o Andréas Pereira. O problema é que o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, já disse: Richard Rios não sai. Pela minha vontade, ele não sai. E nesse caso, o Guarani não receberia essa grana que o torcedor espera. Só receberia caso o Richard Rios seja negociado com outro clube. E convenhamos, seria bom um clube da Europa, porque daí é euro que entra nos cofres do Belgrão. 11h49, vamos agora com as informações da Macaca. Volta o Vladimir Catarino no Nossa Área.
Oi, Bolis, ouvintes do Nossa Área, informações da Ponte Preta. A macaca que deverá fazer viver, né, aquele ditado, a volta do filho pródigo. Tá voltando o lateral esquerdo Lucas Cândido, defendeu a Ponte Preta em 2021. Após 3 anos, está de volta. Vai disputar a posição com outro que está voltando, né? O Arthur. Vai ser a disputa entre os jogadores remanescentes da Ponte Preta de outras temporadas na ala esquerda. Com a chegada do Lucas Cândido, abre espaço para a saída do Zé Mário. Zé Mário não se firmou definitivamente com a camisa da Ponte Preta, foi destaque no Campeonato Paulista, né, deste ano, acabou sendo contratado para a disputa da Série B, não se firmou, foi emprestado e deverá novamente jogar na Ferroviária no ano de 2025. Zé Mário não deu liga com a camisa da equipe da Ponte Preta. Com isso, né, vai aumentando aí o leque de opções para o técnico Alberto Valentim já começar a pensar, planejar, montar o time para a disputa do Campeonato Paulista. Remanescentes da última temporada, com jogadores contratados, outros nomes também deverão ser contratados. Lembrando que a Ponte não anunciou oficialmente nenhuma contratação, né? Vai esperar provavelmente aí as festas do final do ano para a partir de 6 de janeiro começar a comunicar, anunciar oficialmente quem serão os contratados para a próxima temporada. Bolis. Valeu, muito obrigado ao Vladimir Catarino aí pelas informações. A expectativa, pelo que a gente apurou, é que já no dia 2, viu, Vlad? Já no dia 2 a Ponte inicia aí o anúncio, ou faça o anúncio oficial dos atletas, a expectativa de 14 a 15 novos contratados. E dentro dessa leva, aqueles jogadores que a gente já vem falando aqui. Diogo Silva, Simon, Rodrigo Souza, Serginho, entre outros. E a gente fica na expectativa de Dudu. Tem muita gente cravando aí que o Dudu já acertou com a macaca, mas oficialmente a Ponte ainda não informa. Mas vamos saber do Tigrão, o que ele está achando aí deste período de movimentação da macaca neste, vamos considerar, né, Tigrão, início de temporada. Estamos ainda em 2024, mas já avisando a temporada de 2025. E aí, Tiger? Bom, Bolis, Lucas Cândido, lateral esquerdo, joga de volante também, é um jogador de qualidade, né? Sabe a questão física, né? Quando ele esteve na Ponte, ele teve muitos problemas com essa questão física. Não conseguiu ter uma sequência de jogos, mas toda vez que jogou mostrou qualidade. Estava no futebol do exterior, é um cara ainda com lenha para queimar, não é nenhum menino, tem 31 anos, 31, ele é de 93, né? 31 anos. Fez agora em setembro de 2024. E realmente sendo confirmado, eu acho que é um jogador que vem para brigar por posição tanto na lateral esquerda com o Arthur, como também no meio de campo. Isso é importante. Todo treinador, aliás, gosta de ter jogadores no elenco que realizem mais de uma função, que joguem em mais de uma posição. É o caso desse jogador, né? Do Lucas Cândido. Eu, inclusive, prefiro, às vezes que eu vi atuar, eu prefiro ele atuando no meio-campo, como um volante de saída, de passe longo, canhoto, bate muito bem na bola, mas a posição de origem dele realmente é a lateral esquerda. Se tiver bem fisicamente, clinicamente, vai ajudar bastante. Mais um jogador experiente aí para que a Ponte definitivamente, dentro de uma opção dela, vá montando um time cascudo, um time experiente, um time que consiga, de repente, não passar para a torcida toda a insegurança que o elenco desse ano de 2024 passou, aliás, causando muita decepção para o torcedor Ponte Preta. Valeu, Tigrão, muito obrigado pela sua opinião. Se referindo à Ponte Preta, o Leandro de Rezende dizendo que Dudu é uma ótima contratação. Repito, muita gente cravando, a Ponte ainda não. Então a gente fica com a situação da macaca, mas tudo caminha para que o Dudu de fato seja reforço da Ponte Preta na temporada de 2025, e eu concordo com o meu xará. Para mim, uma ótima contratação. Das contratações, isso no campo teórico, com o recorte que a gente tem do Dudu, principalmente no Vitória. É a melhor contratação dos times de Campinas. Repito, no time, na questão teórica, na teoria, é a melhor contratação. Boris e Tigrão, eu acho que o Arthur será zagueiro nesta volta para a Ponte Preta. O que vocês acham? É o Tandy Negrão.
Olha, meu amigo Tante Negrão, um grande abraço para você. Eu, particularmente, não gosto do Arthur como zagueiro. Ele tem essa facilidade de jogar ali como quarto zagueiro, por ser canhoto. Mas tem um fator que acaba, para mim, atrapalhando o Arthur nessa função, a altura. Ele não tem altura de zagueiro. Então, na bola aérea, quando há uma necessidade, claro que o jogo, em todo momento, não vai ter por o Arthur se defender na bola aérea. Tem a bola por baixo, onde ele consegue dar o bote, sendo um jogador rápido, até pela sua experiência, por ser jogador de lateral esquerda, onde ele precisa ser ágil, mais rápido e atento. Mas pelo alto ele tem dificuldades. Eu acredito que nesse primeiro momento vai depender muito do Alberto Valentim, mas eu considero ele hoje um lateral esquerdo. Se houver uma necessidade, evidentemente, um improviso, uma necessidade de jogo, ele pode ser utilizado nesta função. Olha o seguinte, um grande abraço para o meu amigo irmão Edivaldo Tins, que está nos acompanhando, a todos ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Logo mais, tem o Esporte em Debate, em 17 horas, e na tela da Band, os donos da bola. Agora 11h54, um rápido intervalo, já voltamos. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias. Se você está pensando em viajar, o primeiro passo é a revisão preventiva. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado, você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, a ficha técnica do golaço de Elvis cobrando falta no gol da FEPASA contra o Vila Nova, mas foi no ângulo, que canudo, 24 no segundo tempo, aqui era o segundo gol. O primeiro quem fez foi Igor Inocêncio. E no final da partida, o goleiro Pedrão pegou um pênalti. A ponte com Pedro Rocha, João Gabriel, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Igor Inocêncio, Emerson, depois Dudu Vieira, Castro, Ramon Carvalho, depois Everton Brito e Elvis, depois Dodô, Matheus Regis e Gé, o técnico Nelsinho Batista. O Vila Nova de Denis Júnior, Elias, o colombiano Quinteiro, James e Juan, Ralph, depois Luciano Naninho, Cristiano, depois Júnior Todinho e Alisson, Juan Christian, depois João Vitor, Alisson e Emerson, Urso, depois Apodi. O técnico Luizinho Lopes apitou Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro. O público 4.410 e a renda 89.000. 23 de julho de 2024, um golaço de Alves, um canudo lá no gol da FEPASA. Ponte 2, Vila Nova 0. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br.
Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Muito bem, meus amigos, estamos encerrando mais uma edição do Nossa Área. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Eu espero você logo mais às 17 horas no Esporte em Debate. Na sequência, você fica com a programação da Rede Bandeirantes. Até lá! Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Pensou peças para moto,